sou de uma família do interior do Piauí, tá certo? O meu pai é de Miguel Alves, interior, e a minha mãe é de São Francisco do Piauí. Então, meu pai é militar, aposentado, ele foi como delegado para o interior lá para São Francisco do Piauí, enquanto a minha mãe casada, eu vim da Polícia Militar. Polícia Militar. Polícia Militar. E eu, com os 2 meses, eu vim para Teresina. Você nasceu em? São Francisco do Piauí, e estou aqui desde 2 meses de nascido que eu estou aqui em Teresina. E aqui você estudou primário, ginásio? Fiz primário na rede, na época era o ensino de primeiro e segundo grau, todo ele feito na rede pública, primeiro grau todo, e o segundo grau todo em escola particular. E aí você fez a faculdade já aqui na Universidade do Piauí, em Ciências Sociais? Isso, eu fiz Ciências Sociais. 84, 88, é isso? Entrei em 84 e terminei em 88. E fiz mestrado na Unicamp e doutorado na Unicamp. Mas o curso de Ciências Sociais, quer dizer, primeiro, qual foi o teu interesse em Ciências Sociais? Por que você se interessou na época? Na época eu lia muito 2 revistas que para mim foram importantes. A Geográfica Universal, eu não sei porque eu tinha um interesse por esse tema, e a Cadernos do Terceiro Mundo, que era uma revista que tinha uma circulação nacional, era publicada e a gente tinha acesso aqui, e tinha uma discussão bastante forte de política, principalmente de política internacional, que é a minha área hoje. Era uma revista bem engajada. Bem engajada, era uma revista engajada, acho ligada ao Julião de Pernambuco, ao pessoal do PDT, o pessoal do PDT. Então, eu acho que essas 2 revistas tiveram um impacto muito forte para eu decidir fazer Ciências Sociais. Teu pai militar, a família não via com desconfiança? Não. No começo eles diziam que, não meu pai nem a minha mãe, mas alguns amigos diziam que eu tinha feito o vestibular para ser comunista. Então, mas não meu pai e a minha mãe nunca tiveram problema com esse problema, não. Mas era muito mais as pessoas próximas, né, que diziam que isso era coisa para ser comunista. E o curso de Ciências Sociais nessa época que você fez, né, 84, 88, como é que era? Professores, o curso? O curso foi montado basicamente com professores que se formaram fora do Piauí, que não tinha curso de Ciências Sociais, um grupo muito forte que veio da UNB, tá certo? Professora Maria do Carmo Veloso, professora Lídia Noronha, professora Júnia Napoleão, professor Fernando de Vitágira. Eram formados basicamente por pessoas que tinham saído do Piauí para fazer Ciências Sociais e depois retornaram e ficaram na universidade dando basicamente disciplinas de metodologia científica e de introdução à sociologia. Os clássicos professores de introdução à sociologia que davam aula para todos os cursos da universidade. De quando é o curso? O curso é de 84. De Ciências Sociais? 84. Eu sou da primeira turma. É da primeira turma? Sou da primeira turma. E lia-se o que nessa época? Lia-se, como curso são três áreas, sociologia, antropologia e política, a gente tinha assim, uma pegada mais os clássicos na sociologia, a gente via Weber, Marx e Durkheim, basicamente. Na política, os clássicos também, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Tocqueville, e os utilitaristas, basicamente Benta, deixa eu ver se eu lembro mais, voltar um pouco, Mill, né? Basicamente esses autores clássicos, mas tinha uma pegada marxista muito forte, muito forte. Antropologia, os clássicos também, né? Então, essa formação mais clássica, o curso dava conta. A gente tinha uma deficiência muito grande em metodologia. Agora, a Joane me disse que ela foi a primeira ou segunda a ter o mestrado, quer dizer, a maioria dos professores ainda não tinha mestrado, certo? Não, tinha uma professora, que é uma professora conhecida, a professora Vilma Chiara, que era professora, se não me engano, na USP, ou
tinha se formado na USP, mas que estava no Museu do Homem de Paris. Ela veio para cá com a professora Niede Guidon para as pesquisas na Serra da Capivara. E, por algum motivo, a professora Niede Guidon ficou lá na Fundação do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, e a professora Vilma ficou aqui como professora. A Vilma já era doutora nessa época, mas só tinha ela. Depois veio um outro professor, que já era doutor, que era o professor Francis Moussa Boakari, que é um africano. Francis Moussa Boakari. É um africano de Serra Leoa que tem basicamente toda a sua formação escolar nos Estados Unidos. Então, esses dois professores foram basicamente no CCHL todo, que é o Centro de Ciências Humanas e Letras, eram esses dois professores que tinham doutorado. O resto depois veio chegando. A universidade nessa época ainda, boa parte dos professores não eram concursados. Por exemplo, a professora Vilma Chiara foi convidada, tá certo? Mas aí você já começa a ter a tradução, já a partir de, se eu não me engano, de 86, talvez até antes. Já no nosso curso, já até antes, alguns professores entraram para o concurso. Mas a gente começou, daí vem aqui a Dione, eu fiz o concurso, passei. Tem uma série de outros professores já, e depois a gente foi para o mestrado, para o doutorado. Mas antes do seu concurso, você trabalhou como pesquisador no Centro Piauiense de Ação Cultural, o CEPAC. Isso. O que é o CEPAC? O CEPAC era um centro de assessoria que prestava serviço para movimentos de esquerda. O CEPAC foi criado na época ainda da ditadura, acho que lá pelos anos 80, eu não sei mais ou menos, ainda fim da ditadura, ainda numa época que não se poderia dizer que era um centro de assessoria para esse tipo de movimento engajado. Então, o cultural vem muito por isso. Tinha vezes que a gente estava no CEPAC e a gente chegava lá pedindo auxílio para montar uma peça de balé ou qualquer coisa parecida. Mas não foi de fato. O CEPAC prestava assessoria a sindicatos. Você era ligado a algum partido? Tinha uma ligação muito forte com o PT. Tá certo? Você participava do PT? Né? Não, nunca participei do PT. Tá certo? Mas eu entrei no CEPAC por concurso. Apesar de sempre tive mais ou menos ideologicamente uma orientação mais próxima de centro-esquerda, mas nunca fui do PT, nunca militei no PT, tá certo? E nem também eles nunca me cobraram isso. Eles nunca nem convite para participar do PT. Tive um convite, mas muito assim, esporádico, foi o professor Ribamar, e foi o primeiro candidato a prefeito de Teresina, que era um pequeno comerciante de um bairro aqui chamado Saci, e foi um ex-líder do movimento rural. Um dia o senhor Ribamar me fez um convite, mas não porque eu estava no CEPAC, fez um convite porque tinha um afeto por mim quase que de pai, de avô. E aí ele disse, olha, eu quero ser a pessoa que vai, como é que se diz, endossar a sua ficha de filiação do PT, mas eu nunca tive. Sempre o pessoal do CEPAC me respeitou as minhas posturas, mesmo quando eu divergia, eles sempre me respeitaram bastante. Então o centro mais ou menos tem essa característica, que hoje não existe mais, infelizmente. Hoje o CEPAC acabou. Mas o CEPAC, eu te garanto, prestou um grande serviço para essa cidade, para esse estado. 2 anos só. Aí logo em seguida eu passei no concurso para a universidade e vim para cá. Mas você deu aula antes como substituto na Universidade Estadual? Dei aula para professor substituto. Antes eu dei aula numa escola do governo do estado, no município aqui de 40 quilômetros, mais ou menos, 50 quilômetros, chamado Altos, uma escola chamada Cazuza Barbosa. Foi a minha primeira experiência com o ensino. Eu comecei lá e depois eu recebi um convite para ir para o UESP, que é a Universidade Estadual, e logo em seguida eu passei aqui na Federal. Aí eu fiz a opção pela Federal. Aqui foi em 93 você começou? 93, no meio do ano, agosto de 93. Tá. Entrei com... Passei o curso era para professor auxiliar, né? Não, era professor auxiliar, eu passei como professor efetivo, né? Só que eu passei em 6 meses como professor substituto, porque aquela época lá que não se contratava ninguém, então o Fernando Henrique, acho que era o Fernando Henrique, não sei se era.
Itamar, não sei que era uma época que ainda não, basicamente, eu nem lembro, já faz tanto tempo, que não estava contratando, eu passei só depois de 6 meses é que eu fui efetivado como professor da casa. O concurso era para Ciências Sociais, para Departamento de Ciências Sociais? Não, era para o Departamento de Ciências Sociais, mas especificamente para Ciência Política. Tá. Então, desde que eu entrei na universidade, eu entrei como professor de Ciência Política. Ele não exigia ter nenhuma formação, você não tinha ainda formação específica em Ciência Não, Política? Não tinha. Mas aí o mestrado você foi fazer logo em 96? Em 96, fui para a Unicamp. Lá eu me direcionei mais para a área de Relações Internacionais. Mas aí você morou em Campinas? Morei em Campinas 1 ano, fiz os créditos, tá certo? Arranjei uma namorada e fui morar 1 ano em Florianópolis, certo? Então, fui para Floripa, passei 1 ano em Floripa e depois voltei para Teresina. Aí você teve licença durante esse período? Tive licença. Era fácil conseguir? Era. Porque os professores precisavam... Ainda hoje a universidade tem uma política de capacitação. Se você passa, eles te liberam durante o tempo da tua, pelo menos do teu curso, eles te liberam. E por que Campinas? Eu sempre achei a Unicamp uma universidade muito interessante. Eu sempre quis ir para Campinas, nunca pensei em ir para a USP, nem pensei em ir para o IUPEG. Aqui tinha uma tradição de se ir para o IUPEG, né? O professor Washington Bonfim tinha começado basicamente essa tradição, mas eu, por algum motivo que também não consigo explicar, eu sempre achei que a Unicamp para mim tinha mais a ver com o meu perfil. E até porque eu já queria relações internacionais, tinha um grupo lá que trabalhava com isso, o professor Chignoli, o professor Sebastião Velasco, o professor Reginaldo Carmelo, o professor Valeriano também, que apesar de não ser da área de relações internacionais, mas também, então eu já conhecia basicamente o grupo de professores da Unicamp e fui para lá porque, assim, também nunca pensei para Brasília, apesar de ser o forte das relações internacionais, também não conhecia muito bem os professores, como eu já conhecia, já trabalhava com alguns autores, eu já conhecia alguns autores da Unicamp, entendeu? Entendi. Relações internacionais nessa época já estava se desenvolvendo, mas ainda não tinha tido não. Mais de uma centena de graduações que surgiram. Foi pouco depois da tua ida, né? Foi. Na minha época já começa, quando eu vou para a Unicamp, já começa essa expansão das relações internacionais, ela começa exatamente aí. A própria Unicamp, eu não sei de qual é a data, a Unicamp, a PUC de São Paulo, se eu não me engano, e a Unesp de Franca, ou Marília, eu não lembro, eles criam um programa de relações internacionais lá que é o chamado Santiago Dantas, tá certo? De Franca. Então, eles criam um programa, ainda na época do mestrado, logo depois que eu fui para a Unicamp, eles criaram esse programa. Então, assim, e aí depois, quando eu fui para Florianópolis, eu tive contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, que foi quando eu comecei a publicar. Até aí a minha publicação ainda era muito ligada a movimentos sociais. Eu realmente começo a ter publicar, a ter uma inserção nesse meio das relações internacionais quando eu vou para Florianópolis. Florianópolis nessa época do mestrado? Do mestrado. Por causa da namorada? Eu fui para o mestrado fui para Floripa por causa da namorada, tá certo? E ficou lá quanto tempo? Não foi por uma questão acadêmica. 1 ano. 1 ano. Tá. Mas o tema da globalização, como é que surgiu? Tinha um professor nosso, o professor Raimundo Santana. Ele foi o primeiro secretário, se não me engano, de planejamento do Piauí e foi para Brasília e era professor da UNB. Quando ele veio para cá, ele começou a fazer uma discussão com a gente sobre vários temas, que vai de epistemologia às mudanças que estavam ocorrendo no mundo contemporâneo, na nova ordem mundial. E nessa época, um grupo de ex-alunos, né, de recém-formados ainda, a gente não estava na universidade ainda, a gente resolveu criar um grupo de estudo que depois virou um instituto. Nós chegamos a registrar. Eu, professor Washington Bonfim, professor Willames Soares Gonçalves,
professora Ana Beatriz Martins dos Santos Serraine, professora Socorro Machado, professor Sabino Porto, que hoje está em Porto Alegre, é professor da Federal. Então, esse grupo, não sei se eu estou esquecendo de alguém, esse grupo começou a fazer uma série de discussões teóricas, e o professor Santana passou a ter uma influência muito grande sobre a gente, tá certo? E eu, particularmente, na época, eu passei a ter uma ligação muito forte com o Santana, às vezes de pedir livro emprestado, de ir na casa dele, de jantar com ele, discutir, sabe? E muito do que o Santana discutia era basicamente essas mudanças que estavam ocorrendo no mundo naquela época, que era o período daquelas discussões sobre a globalização. Então eu tive aí uma orientação bem interessante sobre essa coisa. Então quando eu fui para a Unicamp, eu já fui com um projeto de discutir globalização. Então, mas muito por conta da influência do professor Raimundo Santana. E no doutorado você volta à Unicamp? Volto à Unicamp, mas para estudar pobreza. Continuo nas relações internacionais, com o Chignoli, mas aí para estudar as políticas de combate à pobreza do Banco Mundial, do Banco Mundial. Aí já sai um pouco dessa discussão sobre globalização. Quando eu estava no mestrado, fazendo a minha dissertação, eu sempre cruzei com essa questão da pobreza. Sempre que pegava os documentos do Banco Mundial, a discussão de pobreza aparecia. Então eu fui me interessando pelo tema. Então, quando eu decidi fazer o projeto de mestrado, eu já decidi que ia fazer sobre pobreza. Então, eu já vou estudar. Continuo, não saio, mas aí já estudando política social do banco, sei lá. É uma outra coisa, é uma outra pegada. E aí você morou em Campinas de novo? Morei em Campinas, fiquei em Campinas até 2008 e vim para cá porque nesse meio surgiu a questão da criação do mestrado aqui. Mestrado em Ciência Política. Eu fui para a Unicamp através de um programa que existia do governo federal chamado PQI. Que eu não lembro mais o que significa a sigla. PQI. Esse que era Programa de Qualificação Institucional, sei que era um programa de qualificação docente. O que foi que o Fernando Henrique fez na época do governo dele? Geralmente as pessoas saíam para fazer mestrado e doutorado e saía cada um para fazer aquilo que achasse mais interessante. Quando esse pessoal formava ou voltava, eles não tinham um corpo docente para montar uma pós-graduação. Então tinha um que trabalhava, sei lá, política internacional, o outro na área de ciência política, o outro partido, você tinha. Então foi o que o Fernando Henrique fez. Você não saía mais individualmente, você saía em grupo. Tá certo? Você tinha que sair em grupo para estudar mais ou menos a mesma temática, para quando voltar, você ter condição de criar um grupo de pesquisa, um programa de pós-graduação. Eu entrei para fazer o mestrado nas ciências sociais. Nesse tempo que eu estava na Unicamp, foi criado o doutorado de ciências sociais, se desmembrou no mestrado do doutorado de sociologia, no doutorado de ciência política, se eu não me engano, no de antropologia. Sei que eles se dividiram, não sei se a sequência... Sei que foi criado o doutorado em ciência política, eu pedi para migrar. Bem, a primeira discussão é se eu podia migrar ou não. Fiz uma consulta à CAPES, né? A CAPES assinou positivamente, que era possível fazer a migração. Eu fiz a migração. Só que quando eu fiz a migração, eu procurei o professor Armando Boito, que era o coordenador do programa de pós-graduação, foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em ciência política da Unicamp, e discuti sobre o PQI, que ele nem sabia. Basicamente, poucas pessoas sabiam o que significa o programa. E o Boito me fez a seguinte proposta: por que ao invés da gente ficar só nisso, a gente não tentava implantar um mestrado aqui? Eu perguntei para ele se a coisa era séria, né? Ele disse, era séria. Isso era mais ou menos umas 4 horas da tarde. No outro dia à noite eu estava aqui em Teresina.
tentando montar, já discutir com os professores para saber quem topava ou quem não topava. Nós não tínhamos um professor de ciência política, doutor. Tínhamos um que estava formando, que era o professor Ricardo Alágio, ou não sei se o Ricardo já era doutor, não lembro agora, mas não tínhamos um corpo docente na área de ciência política. Mas já havia aqui o mestrado? Não havia. Não, tinha de políticas públicas. Tinha políticas públicas, educação, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu conversei com alguns professores, alguns toparam, a professora Guilmar Passos, por exemplo, foi a primeira professora que aceitou compor o corpo docente do mestrado, e basicamente todo o restante do corpo docente era da Unicamp. Pelo menos 7 professores que estavam listados no corpo docente era da Unicamp. Da Unicamp, eles tinham feito após lá? Após de ciência política. Só que teve um problema. Nós fizemos o projeto, a cápsula passou por todos os conselhos aqui na UF, foi levado para a Unicamp, passou em todos os conselhos da Unicamp, só que não foi discutido com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, a Pró-Reitoria de Pesquisa, eu não sei como é que funciona na Unicamp. E aí nós tivemos um embate institucional com a Pró-Reitora. A Pró-Reitora criou dificuldade para que o programa saísse no papel na Unicamp. Então, durante um tempo, nós funcionamos basicamente só com um professor doutor em ciência política, o professor Ricardo, outro professor daqui e um professor da Unicamp que veio para cá, que foi o professor Valeriano. Então, Valeriano chegou a passar aqui, acho que uns 4 meses, mais ou menos, deu aula na graduação, deu aula na pós-graduação. Basicamente, ele inicia o programa de pós-graduação aqui. Então, nós começamos basicamente com um professor só, tá certo? Um só, que era o professor Ricardo Alágio, o resto de política, porque tinha professores de outras áreas, tá certo? A professora Guilmar Passos, ela era uma professora que tinha feito na UNB, o professor Nelson Juliano, que era professor também na área do direito, que formou na UNB, o professor Veloso, que é da geografia também, que tinha passado pela geografia e economia também, tinha passado pela UNB. Então nós tínhamos um corpo de professores, mas não da área de ciências sociais. Agora, não se pensou na época na opção de fazer um mestrado em ciências sociais, genérico, porque em ciência política já era? Porque, simples, a gente tinha um convite do pessoal da Unicamp da ciência política. E já tinha uma tentativa de formar um mestrado em ciências sociais, já bastante antigo. Acho que desde que eu entrei na universidade, que se falava nessa coisa e nunca saiu. Então, assim, a gente tinha um convite concreto, o professor Gosto, vamos fazer o programa? Vamos. Tá certo? A universidade topou, o reitor da época topou, o diretor de centro, se não me engano, era o professor Fonseca, também topou, o departamento. Teve uma resistência no departamento de ciências sociais, mas a coisa saiu e, assim, o mestrado está aí até hoje, né? Foi criado, começou em que ano? Acho que 2008, se eu não me engano. 2008, mas o corpo, só depois, aí depois o professor Kleber de Deus fez concurso, teve um concurso, passou o professor Kleber de Deus, que tem formação no IUPEG, no antigo IUPEG. Depois eu terminei o meu doutorado, a professora Monique Menezes depois veio também para cá. A gente foi montando um corpo de professores de ciência política, que hoje deve ser em média de 7. Eu não lembro, mas deve ser em média de 7 professores de ciência política, estrito senso mesmo, que tem um programa. Agora, ontem e hoje, né, conversando, falaram vários casos de professores que fazem concurso, passam um tempo e fazem concurso para outro lugar, fazem transferência, quer dizer, alguns ficam. Alguns ficam. Exemplo, ficou. Eu sei que eu conheci ela lá na FGV, que ela prestava serviço e tal. Mas tem muitos casos de que ficam um tempo enquanto não arruma em outro lugar. Agora menos, no começo foi mais complicado. Essa foi uma grande dificuldade. A gente teve 2 dificuldades no começo. A gente abria a seleção e não aparecia ninguém. Tanto é que os primeiros professores, no caso da própria professora Monique, eles não foram concursados aqui. Eles foram concursados em outras universidades. Por exemplo, a Monique ela foi concursada na Unirio.
Só que era uma vaga, ela foi aprovada e ficou classificada, né, tá certo? Esperando ser chamada. Então, nós soubemos que ela estava nessa situação e nós convidamos a Monique para cá, ela aceitou, está aqui até hoje. O professor Márcio Grijó, que é também da Fundação Getúlio Vargas, o Márcio veio e não ficou. A Monique está basicamente no código de vaga que era do professor Márcio. Inclusive quem indicou a Monique, eu acho que foi o professor Márcio Grijó. Teve outro professor também que veio para cá recente, o professor Márcio André, também não demorou. Mas as pessoas começam a ficar, já tem a professora Olívia, que parece que tem projeto de ficar. A Monique já está aí há um bom tempo, acho que uns 5, 4 anos, eu acho que pelo menos a Monique está aqui, por aí, ela já está aqui há um bom tempo. E assim, está começando também a entrar prata da casa, né? Tem o professor Kleber, professores formados, não formados aqui, mas formado aqui na graduação, que sai e depois voltam, né? No caso do professor Alexandre agora, que acabou de entrar. Mas assim, no começo foi meio complicado mesmo. No começo a gente tinha dificuldade para mínimo, a gente tinha concurso, a gente tinha que sair no Google procurando saber, que foi o caso do professor Rodrigo Passos, né? O professor Rodrigo Passos, que está hoje acho que na Unesp de Marília, ou é Franca, eu não sei qual é das duas, mas acho que é Marília. O professor Rodrigo foi pelo Google. Onde houve concurso recentemente em ciência política. Pegava o telefone, Universidade do Paraná, o caso do Rodrigo. Tem alguém classificado? Tem. Tá certo? O próprio Márcio Grijó estava classificado na Universidade Federal de Minas Gerais. E a universidade não cedeu, porque a universidade tem que ceder, né? Está classificado lá, mas só vem se a universidade ceder, se a universidade concordar. No caso do Márcio Grijó, a universidade não quis nem saber. A federal, aí ele fez concurso aqui e ficou. Né? Ficou 1 ano, mais ou menos, eu não sei quanto tempo o Márcio ficou, mas pelo menos um período o Márcio ficou aqui. Perdão. Você acha que tem diminuído esse... Tem, acho que tem diminuído. Passada temporada? Tem. Eu acho que tem. Bom, você foi fazer o mestrado, né, doutorado na Unicamp, e nessa época tinha que sair porque não tinha ainda uma graduação aqui, né? E como é que era essa experiência de sair, vamos dizer, da periferia, né, vamos dizer, entre aspas, das ciências sociais, e ir para Rio, São Paulo, né, a Unicamp, USP, a FRJ, é o centro onde se formou, né, a maioria dos pesquisadores, professores nessa época. Uhum. Como é que era na época que você fez lá o mestrado, e se isso mudou para hoje? Eu particularmente eu não tive tanto impacto, nem de ter mudado de Teresina, tá certo? E nem com a rotina da Unicamp. Assim, o que era diferente, tem uma diferença básica daqui, que era com os meus colegas, né? Que eram pessoas que tinham uma experiência com outros países, que a gente não tem aqui. A nossa visão é São Paulo, Rio. Os caras, Estados Unidos, a Europa. Então, assim, essa coisa teve, tá certo? Essa coisa teve, assim, era um mundo que basicamente eu não conhecia. O nosso limite aqui, o nosso olhar é basicamente, você pensa em fazer pós-graduação, você pensa basicamente em Rio e São Paulo. Quando eu cheguei na Unicamp, eu convivi com várias pessoas. Logo, a Unicamp ali é um mundo, né? Você tem gente da economia, gente ali do lado da informática, ao lado do IFIS está a matemática, está a estatística. Então, ali nos cafés e nas cantinas, você tem contato com gente de tudo que é curso. Então, isso, assim, essa experiência para mim foi bastante interessante, porque já deixava de ser experiência interna do próprio Brasil, você já passava a ter uma experiência com gente. E uma outra coisa, a facilidade que eles tinham com línguas, que aqui a gente não tinha tanto. Como a gente não está, então assim, quase todo mundo falava inglês, eu muito mal, tá certo? Então assim, você via as pessoas, a facilidade que eles tinham, quando tinha muito alunos estrangeiros, eu paguei uma disciplina
principalmente na economia, eu fiz algumas disciplinas na economia lá, mais até do que no IFISH, né? Então, assim, essa para mim foi a grande diferença, foi a diferença básica. E a quantidade de coisas que tem, assim, biblioteca, você tem uma biblioteca do IFISH é um negócio fabuloso, né? Então, assim, a biblioteca que a gente tem aqui ainda hoje era uma diferença brutal. E você tem um conjunto de bibliotecas que são muito próximas, né? Porque você sai do IFISH, você vai para... Você passa uma avenida, você tem a biblioteca da economia. Logo depois você tem uma biblioteca também imensa, que é a biblioteca da educação, do curso de pedagogia. Se você vai para a educação física, tem curso de ciências humanas. Muito do material que eu usei, eu pegava tanto na biblioteca de educação física como de geociência. Então, assim, esse aparato, essa infraestrutura toda a gente não tem aqui. Então, assim, isso fez uma diferença brutal. Você sair daqui, que é uma universidade ainda que só tinha graduação basicamente, a gente não tinha pós, a gente não tem esse intercâmbio internacional. Até hoje, nosso intercâmbio internacional, né, nossa internacionalização é muito pequena, como uma universidade que já tinha naquela época, ou pelo menos era a percepção que eu tinha, não sei se fato é isso, mas pelo menos quando eu cheguei, a percepção que eu tinha era essa, que era uma universidade muito mais internacionalizada, com pessoas que tinham muito mais... E a infraestrutura de biblioteca, de laboratório. Agora, a internet mudou isso um pouco, né? Você tem acesso a tudo. Bibliografia, quer dizer, mesmo em 96, que você começa o mestrado, ainda era pequeno, né? Pela internet. O IFISH já tinha um laboratório com computador que era um negócio absurdamente grande. Ainda hoje eu acho que é o mesmo. A última vez que eu fui na Unicamp é o mesmo, não mudou nada. Já era imenso, eles tinham um laboratório. Eu era que não tinha contato com aquilo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pegar no mouse lá, eu não sabia nem mexer com aquilo direito. Foi lá na Unicamp? Na Unicamp. Né? Aqui no CEPAC a gente já tinha computador. Só que tinha um técnico especializado que basicamente dominava aquela máquina lá, que era a máquina dele, que era o Paulo. Lá na Unicamp não, lá na Unicamp o computador você tinha uma senha, você já entrava na Unicamp, ele já te dava uma senha e um login, né? O login era o número da tua matrícula. Então, você tinha esse coisa de... A Unicamp tem uma infraestrutura que é maravilhosa, não conheço a USP, não conheço outras universidades, nunca estudei na Unicamp, mas a Unicamp tem uma infraestrutura que é maravilhosa, né? Então, assim... E aqui você ficou no mestrado de Ciência Política desde a criação? Desde a criação. Não participou de outros mestrados? Eu estou em 2 mestrados mais agora, de Gestão Pública e de Administração Pública. 2 mais que foram recém-criados. Por que participar desses outros também? Mas foi convite, preciso de quórum, né? O de Gestão Pública... Eu pergunto porque, conversando ontem e hoje, tinha muito isso, né? Só não, o programa entrou em outro, está em 3 programas. Mas por que tanto? Uma explicação que deram é que é isso, tem pouca gente. Tem pouca gente. Precisa ter um número mínimo, então as pessoas duplicam, triplicam sua inserção. É esse mesmo? É isso mesmo. No de Gestão Pública, eu ajudei a fazer o projeto. O proreitor de pós-graduação me convidou para fazer o projeto. Então, assim, eu e mais algumas pessoas, alguns alunos, né? Gabriel, Isaac, Isadora, que são alunos que participaram ativamente da criação do projeto, professora Fabiana, outra professora que participou da criação do projeto. Então, assim, era basicamente natural que eu participasse do mestrado, porque se eu participei de toda a confecção e depois digo não vou participar, era meio estranho. Agora o outro foi por convite e é por questão mesmo de quórum mesmo, se sair não funciona. E esse é um mestrado em rede, né? Não é um mestrado que funciona formado por várias outras universidades de administração pública no Brasil. Então, assim, eu não sei muito com essas universidades que estão envolvidas, mas é um mestrado em rede. Você colabora com isso? Você colabora também. Queria que você falasse um pouco, você criou um núcleo de pesquisa sobre desenvolvimento e pobreza. Isso. No DEP. No DEP. Você está ligado ao departamento? Está ligado ao mestrado. Ao mestrado. Então, no DEP é uma tentativa, assim, eu sempre imaginei, assim,
Eu não. Eu estou pegando só carona de um professor que eu tive na graduação, chamado professor Fernando de Bittage. Ele sempre fazia uma discussão que era o seguinte: uma universidade ela tem que responder, além de toda coisa tradicional que toda uma universidade tem, mas problemas que são problemas locais, regionais. Tá certo? Lógico que uma universidade não vai se restringir só a isso. Tá certo? Fernando de Bittage. Foi um dos fundadores do curso de Ciências Sociais. Então, o professor sempre dizia o seguinte: olha, uma universidade no semiárido tem que, além de todas as outras coisas clássicas que faz uma universidade, tá certo? Como pesquisa em todas as áreas, mas também responder a questões do semiárido. Você não vai esperar que uma universidade dos Estados Unidos tenha o semiárido como prioridade. Só para dar um exemplo. A pobreza também, ele sempre dizia isso. Então, assim, como eu já tinha estudado pobreza, e acho que a pobreza é um problema recorrente no Piauí, nós estamos num dos estados mais pobres do Brasil, não é hoje o estado mais pobre, mas é um dos estados mais pobres do Brasil, nada como ter um núcleo que se preocupasse com isso, tá certo? Eu sei que tem várias universidades hoje no mundo que estudam a pobreza, várias universidades, inclusive a pobreza piauiense, mas assim, sempre achei que era interessante, não eu, mas eu e um grupo de pessoas que a gente trabalha, que esse era um tema, eu, a professora Ana Beatriz Serrari, o professor Vitor Sandes, né, Vitor Sandes, e alguns alunos que, como o João Freitas, que essa universidade devia também se preocupar com isso, que essa era uma tarefa dela, tá certo? Nós temos vários programas, por exemplo, de combate à pobreza. Eu estava discutindo ali agora no fórum exatamente isso, que uma das pesquisas de uma das moças que estava apresentando, que ela disse que, por exemplo, você tem 2 fatores para a diminuição da pobreza nos últimos 10 anos. Um é o crescimento econômico e outras são as políticas de redistribuição de renda do governo. Eu disse exatamente para ela: olha, a gente sabe que crescimento econômico é uma variável importante, mas o Brasil teve um dos maiores crescimentos econômicos que se conhece na década de 70 e não diminuímos a pobreza. Então nós temos uma série de políticas hoje, políticas sociais, políticas do governo de transferência de renda, que é importante a gente conhecer, porque assim, nós estamos numa das secas, 5 anos de seca mais ou menos no Nordeste. Você não vê falar em seca mais nesse momento, tá certo? Muito pouco. Você imagina que a seca de 15, a seca de 30, 35, são secas que todo mundo conhece, você via certo, legião de pessoas migrando porque não tinham como sobreviver. Hoje você basicamente não tem esse problema, tá certo? As pessoas não vivem bem, mas tem um mínimo pelo menos para se acomodar, para viver, para comer 2, 3 refeições por dia. Esse tipo de fenômeno tem que começar a ser estudado, as causas da pobreza, tá certo? As mudanças que têm ocorrido. Eu acho que essas são questões. Então o DEP vem para contribuir com isso. Então o teu tema atual, prioritário de pesquisa, continua sendo... Não, eu sou coringa. Eu faço tudo que você possa imaginar. Eu oriento já me apareceu todo tipo de trabalho que você possa imaginar nos últimos tempos. Eu tenho orientado desde de crise política e violência na África, né? Os programas, como é que chama? As resoluções da ONU voltadas para o movimento LGBT, a pobreza, que é tá certo? Bolsa Família, que é um dos temas que eu tenho trabalhado, a questão de, como é que chama? O legislativo em comunidades quilombolas. Então, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas é a vertente das relações internacionais. Continuo trabalhando a questão quando eu trabalho pobreza, tem muito essa coisa da vertente, do Banco Mundial, das instituições que, assim, a minha pegada é essa. A gente agora no DEP está trabalhando justamente um programa de combate à pobreza do banco, que é o PCPR, que foi um programa da década de, se eu não me engano, 90, 80, tá certo? Então é um programa do Banco Mundial, justamente, a gente está trabalhando isso agora. Então, continuo e dando aula de relações internacionais, o meu papel no curso é esse, continuo voltado para isso, mas...
Na pós ou na graduação? Na graduação. Na graduação. E na pós também, nas duas. E tem interesse por relações internacionais? Já fiz? Tem sim. Tem. É porque as relações internacionais convivem, né, com a ciência política. Com a ciência política. Às vezes não tão amistosamente. Mas aqui amistosamente. Aqui amistosamente, a gente consegue conviver amistosamente. Bom, Raimundo, tem mais uma pergunta só de curiosidade. Quer dizer, não sei se tem alguma coisa que eu não toquei que você gostaria de mencionar na trajetória. Mas tem uma pergunta de curiosidade que eu faço sempre para os entrevistados. Se você tivesse que destacar um livro que te marcou na tua formação, que você deu, nossa, esse livro, o que te vem à mente? A Metamorfose da Questão Social, do Rubem Castelo. Na hora. Ele teve uma grande influência, inclusive, para eu decidir estudar a pobreza. Você leu quando? Eu li a primeira vez, não, li antes do mestrado. Não, li depois do mestrado. Li nesse intervalo entre o mestrado e o doutorado. Primeira vez. Marcou o livro? Marcou. Esse é um livro que eu te diria que... E tem a grande transformação do Polanyi, né? Esse aí também não tem como não deixar de fora. Sem falar nos clássicos, mas você pega assim, de cabeça, esses eu diria dois. A grande transformação e o livro do Rubem. São dois livros. Bom, Raimundo, obrigado por nos recebido. Sei que está no meio aqui do fórum, né, de pós-graduação em Ciência Política, a gente tirou lá da sessão, mas obrigado, foi um prazer. Espero ter ajudado, ter contribuído. Sim.